em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Pode se assentar. Que benção que a gente pode estar junto de novo, né, pastora Rose? Aqui, ó. Né? A gente pode estar junto de novo, de retomar aos poucos os nossos cultos e a gente estar junto, e a gente poder estar ouvindo a palavra de Deus juntos, na comunhão. Antes a gente estava só online, ainda nós temos irmãos online, e agora a gente pode mesclar, né, presencialmente, um pouco online, mas o que importa é o nosso coração, né? Seja na presencial, seja no online, a mesma fé, o mesmo credo em Cristo Jesus, em Deus nosso Pai, na igreja do Senhor. É isso que nos torna, né, como uma unidade. Uma igreja em unidade, seja presencial, seja no online, é aquilo que está no nosso coração, na mesma fé. Se a gente segue aquilo que a palavra de Deus nos ensina, os ensinamentos de Cristo, é isso que nos caracteriza como igreja do Senhor Jesus. E a gente cantou, vem Senhor Jesus, vencendo vem Jesus. E essa é uma verdade absoluta, que Jesus vem. Jesus está retornando. Nunca estivemos tão próximos do retorno de Cristo. E quando a gente canta vencendo vem Jesus, é porque Jesus está voltando e ele está voltando vencendo, triunfando. E nós, como igreja do Senhor, cabe a nós estarmos o quê? Preparados. Que a gente se ache nesse dia sempre o quê? Preparado, como um servo bom e fiel. Um servo fiel. O que significa um servo fiel, Bruno? Um servo que, recebendo os ensinamentos de Cristo, possa ter administrado bem esse conhecimento, aplicando na sua vida e vivendo de acordo com a palavra de Deus. Quem está entendendo isso daqui? Esse é o servo bom e fiel, que recebendo os ensinamentos do Senhor, gere muito bem esses ensinamentos, aplica na sua vida e vive uma vida digna segundo a sua vocação. É isso que a Bíblia nos ensina. E o que nós vamos ver aqui hoje, nada mais, nada menos é isso. São ensinamentos de Cristo que ele deixa para nós, deixou para a sua igreja, deixa para a minha vida e para a sua vida, para que a gente possa aprender, aplicar nas nossas vidas e viver assim até a volta de Cristo, que vem e vem vitorioso. Glória a Deus por isso. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículos de número 53 a 58. Evangelho de Mateus, capítulo 13, 53 a 58. Todos acharam? Amém? Diz o seguinte: aconteceu que, quando Jesus havia concluído essas parábolas, partiu dali. Se você ler todo o capítulo 13, você lê todo o Evangelho de Mateus, você vai lendo o capítulo 12, 13, você vê que Jesus se dedicou a contar parábolas, a ensinar por meio de parábolas. E ele diz que depois que Jesus terminou esses ensinamentos por meio de parábolas, ele partiu desse local que ele estava, verso 54, e, chegando à sua terra, ele ensinava-os na sinagoga deles, de modo que eles se maravilhavam e diziam: de onde veio a esse homem sabedoria e estas obras poderosas? Significa que Jesus estava no local, ensinou por meio de parábolas, saiu dali, ele poderia ter permanecido ali, mas ele tinha algo muito importante, ele tinha um encontro marcado, estava na agenda de Cristo, ele ir se deslocar, viajar até a cidade dele, a cidade da família dele. E nessa cidade ele tinha algo, ele queria ensinar com essas pessoas, ele queria manifestar o reino de Deus para essas pessoas, ele queria trazer ali transformações, ele queria operar ali naquela cidade milagres, maravilhas, queria ali levar cura, queria levar ali a tua palavra de Deus, queria levar ali uma palavra de libertação para aquelas pessoas. Ele separou, presta atenção nisso, ele separou um tempo na agenda dele para estar nessa cidade. Ele separou um tempo na agenda dele para estar nesse local, para poder ensinar a estas pessoas. Estamos entendendo isso daqui? Ele poderia ter permanecido onde ele estava, mas não. Jesus, ele volta, aliás, ele não volta, ele sai e vai para essa cidade, a cidade da terra natal deles, para conversar, para ministrar, para ensinar, para trazer uma palavra, para manifestar o reino de Deus agora para essas pessoas. E essas pessoas começaram a ouvir Jesus, porque Jesus foi até essa cidade, foi até a sinagoga, o local ali onde era pregado a palavra, o templo religioso,
começou a ensinar ali, as pessoas ficaram espantadas. E falaram assim, nossa, quem é esse? Tanta sabedoria. Ele tem dito, nos ensinado coisas, revelado coisas para nós que a gente não tinha, não alcançava, e nós estamos entendendo quem é esse homem. Verso 55. Não é este o filho do carpinteiro? Aí alguém ouvindo pergunta, mas espera aí, será esse Jesus não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E as suas irmãs, não estão todas elas entre nós? De onde então tem este homem todas estas coisas? E eles se ofendiam dele. Olha só o que está acontecendo. Jesus ele reservou um tempo na agenda dele para vir até essa cidade, a cidade da família dele, para ministrar. Jesus ele queria, presta atenção nisso, meu irmão, Jesus ele queria manifestar o reino de Deus nessa cidade. Ele desejava, ele ansiava falar coisas, trazer revelações da parte de Deus para estas pessoas. E essas pessoas, ouvindo a Jesus, começam a admirar o ensinamento, mas aí eles falam, mas quem que é esse homem? Eles colocam a credibilidade de Jesus em xeque. E aí uma pessoa diz, não, esse daqui é o filho do carpinteiro. Não cita o nome de José. Olha que interessante, ele diz, esse é o filho do carpinteiro. Esse é o filho da Maria. A gente conhece os irmãos dele, conhece as irmãs dele. Olha o que a sociedade começa a fazer. Essa é a regra que impera no mundo. Essa é a regra que impera na sociedade, nas relações sociais. Eu te dou crédito para a sua moral ou desmoralizo você segundo a taxa de assertividade que eu enxergo em você. Se você for uma pessoa que tem mais acertos do que erros, então eu tenho uma certa moral. Estão me entendendo isso daqui? Agora, se eu tenho mais erros do que acerto, você olha para mim e fala assim, mas quem que é esse daí? Quem que é o Bruno para falar? Para ensinar alguma coisa? Quem que é o Michel para ensinar alguma coisa? Quem que é a Lara? Vocês estão entendendo o que está acontecendo? A gente vai trazendo descrédito para as pessoas em função daquilo que a gente enxerga. As pessoas pegaram e falaram assim, mas esse daí não é o filho do carpinteiro? Não citaram o nome de José, falaram o carpinteiro, quer dizer, já entra aqui um estereótipo social, mas de onde ele vem? Porque as pessoas que ensinavam, os mestres, eles tinham toda uma educação à parte. Eram pessoas totalmente diferentes dentro da sociedade aqui que a gente está vendo. Eram pessoas bem vistas, pessoas que ficavam ali anos sendo discipuladas por rabinos. E eles falam, mas quem que é esse daí? Esse daí o filho do pai dele é o carpinteiro. Olha como é que a sociedade começa a descredibilizar o ensinamento de Cristo. Começa a jogar a moral de Jesus lá embaixo. Quem que é esse para ensinar para a gente? A gente conhece a mãe dele. Inclusive, não foi Maria que engravidou dele, mas eles não eram casados, falou que é do Espírito Santo. Sabe? Quem está entendendo o que eu estou falando? Acontece ou não acontece isso no dia a dia na sociedade? Acontece ou não acontece isso nos nossos dias, no dia a dia? As pessoas olham, não, mas fulano... E vai jogando a pessoa lá para baixo, diminuindo a importância dela, sem entender que o que Jesus Cristo tinha para fazer naquela cidade era de suma importância. E eles falaram assim, não, isso daí é só... Jesus quer saber de uma coisa? Não vamos mais escutar ele. Muito legal o que ele está falando, mas ele é filho do carpinteiro, a gente conhece os irmãos, a família, não vai dar para escutar ele mais não. Olha o que a palavra do Senhor diz no verso 57. Eles se ofendiam dele. Eles passaram a ficar ofendidos. Olha a situação, como é que a sociedade se porta. E aí Jesus disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua própria terra e na sua própria casa. Como quem diz, tem aquele ditado, né? Santo de casa não faz milagre, não tem esse ditado? Jesus está dizendo, olha, não tem honra para o profeta na sua casa. As pessoas olham para mim e ficam me trazendo descrédito para aquilo que eu estou falando e anunciando em função da profissão do meu pai, em função da minha mãe, da história de vida dos meus irmãos, em função de conhecer minha família, e eles não dão atenção para a mensagem que eu estou trazendo. Não existe honra para um profeta na sua própria terra, porque eles vão olhar para você e vão te julgar
segundo aquilo que eles conhecem da sua família, dos seus erros, dos seus acertos. Estamos entendendo isso daqui? Jesus fala assim, não tem honra para mim nessa terra. Não há como eu fazer aquilo que estava agendado, programado para eu fazer. Eu reservei um tempo na minha agenda, mas eu não vou conseguir cumprir aquilo que era a minha missão aqui, porque não existe honra para o profeta na minha terra. E olha o que ele diz no verso 58, que eu quero que você grave essa noite. E ele não fez ali muitas obras poderosas. Não era só qualquer tipo de coisa que Jesus tinha para fazer ali, meu irmão. Eu quero que você entenda isso de maneira muito didática. Jesus reservou um tempo na agenda dele nessa cidade. E ele tinha obras poderosas para fazer ali. E ele não pôde fazer ali obras poderosas por causa da incredulidade dessas pessoas. Devido à incredulidade dessas pessoas, Jesus não pôde manifestar o reino de Deus nessa cidade. Devido à incredulidade do coração dessas pessoas, Jesus não pôde anunciar a palavra de Deus, trazer revelações espirituais, manifestar curas, milagres, maravilhas, trazer transformação de consciência, de coração, por conta da incredulidade. Incredulidade. E o Bruno, o que é incredulidade? Uma das definições mais simples, mas mais explicativas de incredulidade é a falta de fé. Incredulidade é a falta de fé. Grave isso. Devido à incredulidade do coração dessas pessoas, a falta de fé que existia no coração dessas pessoas, Jesus queria, estava programado, mas ele não podia manifestar o reino de Deus. Traduzindo para as nossas vidas, para os nossos dias. Devido à nossa incredulidade, por isso que o tema da mensagem de hoje é vencendo a incredulidade, vencendo a falta de fé. Devido à incredulidade, à falta de fé que muitas vezes está aqui no nosso coração, que muitas vezes tem algumas áreas da nossa vida, nós vamos vivendo as nossas vidas, nós vamos vivendo os nossos dias, passando por uma série de desafios, problemas, dificuldades, em algumas áreas da nossa vida, e nós não conseguimos enxergar o agir de Deus, nós não conseguimos enxergar Deus, nós queremos uma resposta dos céus, mas nós não conseguimos ouvir uma resposta de Deus. Bruno, por que disso? Por que eu não consigo ver o reino de Deus se manifestando na minha vida, nessa área da minha vida, isso acontecendo, não consigo visualizar Deus operando as coisas? Por conta da incredulidade. Jesus não pôde ficar ali e nem manifestar o reino de Deus. Por conta da falta de fé. Mas, Bruno, eu creio. Eu tenho fé. Eu creio, eu tenho fé. Então, o que está acontecendo? De maneira muito didática, eu trouxe esse copo de água aqui hoje. Dentro desse recipiente, tem água? Tem? Todo mundo enxerga água aqui? Se você duvidar, você pode vir aqui que eu jogo em cima de você. Mas se você acreditar na minha palavra, tem água aqui. Tem água, não tem? Tem falta de água também? Então, dentro do mesmo recipiente, do mesmo copo, nós temos água, mas nós também temos falta de água. Percebe isso? Dentro do nosso coração, você crê, eu creio. A gente tem fé, mas o que eu quero te chamar a atenção hoje é que, às vezes, em algumas áreas das nossas vidas, também pode estar tendo falta de fé. Também pode estar tendo incredulidade. Quem está entendendo isso daqui? Não significa que você não é filho de Deus, que você não é filha de Deus, não significa que você não ama o Senhor, significa que tem fé, mas também tem a falta de fé ainda. Ainda falta a gente crescer em fé, amadurecer em fé, até que a gente possa ter o nosso coração cheio de fé e não ter nenhuma falta de fé, não ter nenhum espaço para incredulidade. Quem está entendendo isso daqui? E quando a gente está cheio no nosso coração de fé, onde não há falta de fé, onde não há espaço para incredulidade, então nós podemos ver o agir de Deus, a manifestação do reino de Deus nas nossas vidas, na nossa igreja, na nossa cidade. A gente pode ver o operar do Senhor, sinais, maravilhas, tudo aquilo que Jesus já reservou, já programou, já agendou para a sua igreja, para a minha vida, para a sua vida, nós vamos ver acontecer. Glória a Deus por isso, porque não há espaço para incredulidade. E os ventos podem estar contrários, a maré pode estar contrária, mas porque não há espaço para incredulidade, nós permanecemos inabaláveis. Mesmo que tenhamos que andar sobre as águas, nós passamos a andar sobre as águas, porque não há espaço para incredulidade. Glória a Deus por isso.
a gente vê isso de maneira muito clara, aplicada na vida dos discípulos. Vira uma folha da sua Bíblia aí. Capítulo 14, verso 22, Gil. Capítulo 14, verso 22. Nós vamos ver isso. Olha só que interessante. Jesus ensinou isso, mostrou isso. No capítulo seguinte, acontece uma coisa prática com os discípulos sobre a incredulidade. Eu já preguei essa exata palavra, acho que 2 domingos atrás, mas eu vou frisar apenas o que nós estamos aprendendo hoje, sobre incredulidade. Diz o seguinte: logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte, e vindo à noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário, mas à 4ª vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito? E gritaram de medo. Mas imediatamente, verso 27, Jesus falou com eles, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro, respondendo, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo, e começando a submergir, a afundar, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a sua mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Você já sabe, mas eu vou explicar rapidamente. Nós estamos aqui num contexto pós-multiplicação de pães e peixes. Jesus acabou de multiplicar os pães e peixes. Humanamente falando, a moral de Jesus estava lá em cima, não é verdade? Barriga cheia, olha só que maravilha. Para a multidão que não quer nada com a palavra, mas só quer o benefício. Aí Jesus despede a multidão, pega os discípulos, presta atenção. Com Jesus tudo é programado, tudo é agendado. A palavra de Deus diz que Jesus insistiu com os discípulos no sentido de: filhão, entra no barco e vai embora. Mas Jesus, a gente quer ficar com você, vai embora. Insistiu com os discípulos, colocou eles dentro do barco, os discípulos foram, os 12 discípulos dentro de um barco, navegar nessas águas para chegar na outra margem. Jesus despede a multidão, vai orar, entre 3 e 6 da manhã, ele vem andando sobre as águas. Eu te pergunto, por que Jesus não pegou um barco? Por que Jesus não foi de stand-up paddle? Por que Jesus não pegou um caiaque? Ele foi andando sobre as águas porque ele queria ensinar algo. Ele queria revelar algo da parte de Deus para os seus discípulos. Jesus, ele quer revelar algo para as nossas vidas, para a sua igreja. Jesus, ele está sempre querendo nos ensinar e manifestar o reino de Deus para nós. Glória a Deus por isso. Jesus não é coincidência, não é à toa, é de uma maneira pedagógica, didática, que Jesus decide ir andando sobre as águas. Quando ele encontra os discípulos encontram Jesus. Mas o que é isso? Um homem andando sobre as águas, não é possível. É o Senhor, Jesus, sou eu. Pedro fala: se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Ele fala: pode vir, já que sou eu mesmo, então pode vir. Pedro põe o pé sobre as águas, começa a caminhar. Só que Pedro, nesse momento, ainda um homem de pequena fé, caminhando com Cristo, discípulo de Cristo Jesus, assim como nós caminhamos com Cristo, somos discípulos de Jesus. Muitas vezes nós passamos por situações nas nossas vidas que nós somos homens e mulheres de pequena fé, não é verdade? Às vezes tem áreas da nossa vida que estamos como esse copo. Tem água? Tem, mas tem falta de água também. Tem fé? Tem, mas tem falta de fé ainda. Tem espaço para incredulidade, espaço para falta de fé. Nosso coração não está cheio da convicção, da dependência do Senhor, da confiança em Jesus Cristo. E esse homem de pequena fé começa a afundar. Jesus salva ele, e presta atenção nisso, salvando Pedro, ele entra com Pedro dentro do barco. Eu te faço uma pergunta agora. E se? É uma pergunta, uma hipótese. E se Pedro não fosse um homem de pequena fé? Neste momento. Não estou julgando Pedro. Como eu disse, nós passamos por situações como Pedro. Mas e se Pedro não tivesse espaço para incredulidade no seu coração, para falta de fé? E se Pedro continuasse em cima das águas?
eu fico me perguntando se um outro discípulo também não teria criado coragem, fé o suficiente para colocar o pé sobre as águas e dar o próximo passo. E o outro discípulo em seguinte, de repente Jesus não teria um momento ali com os 12 discípulos sobre as águas, ensinando a eles o poder da fé, o poder da confiança, o poder da dependência, como que o reino de Deus se manifesta para aqueles que têm fé, como que Jesus opera maravilhas, sinais e prodígios para aqueles que creem e não duvidam. Mas Jesus não pôde. Jesus teve que parar tudo. E ele teve que, assim como no capítulo anterior que a gente viu, ele não fez ali muitas obras poderosas devido à incredulidade. Jesus não pôde ensinar muitas coisas, ter esse momento tão pedagógico de fé, de ensino sobre fé sobre as águas, devido também à incredulidade. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 3, vai dizer que das pessoas, daqueles milhões de pessoas que saíram do Egito, que ficaram escravizadas durante 400 anos no Egito e foram para o deserto, milhões de pessoas não puderam entrar na Terra Prometida, não alcançaram a promessa devido a quê? A incredulidade. Uma promessa de Deus dizendo, olha, eu vou te tirar do Egito e eu vou te levar para a Terra Prometida. A gente vai ver que morreram milhões e milhões de pessoas, uma geração toda morreu. Só a geração seguinte entrou, por quê? Devido à incredulidade. O que eu quero te dizer hoje, meu irmão, para mim e para você que eu estou dizendo isso, para nós como igreja do Senhor, é que a incredulidade, a falta de fé, nos afasta do Senhor. A falta de fé inviabiliza, impede que Jesus manifeste coisas nas nossas vidas, no nosso meio, como igreja do Senhor, nas nossas cidades, nas nossas vidas também. A incredulidade impede que Cristo, que o Espírito Santo de Deus manifeste coisas que já estão prontas para serem manifestas. Quem está entendendo isso? Meu irmão, tem coisas preparadas para a sua vida. Não por mim, mas por Deus. É o que a palavra do Senhor nos ensina. Tem coisas que já estão preparadas para a igreja de Cristo viver. Tem coisas que já estão preparadas para a nossa cidade, para as pessoas que moram nessa cidade poderem ver acontecer por meio da igreja. Tem coisas que já estão preparadas para você viver na sua vida. Mas falta a gente completar o copo. Tem água, mas tem falta de água também. Olhe para o seu coração nessa noite. Veja se não tem áreas da sua vida que você tem fé, mas ainda tem a falta de fé também. Ainda a dúvida está gerando espaço para a incredulidade. A fé é a firme convicção, é que Hebreus 11 diz, não é assim? É a certeza. Na firme convicção e na certeza resta espaço para a dúvida? Resta espaço para a incredulidade? Resta espaço? Não. Na fé, que é a firme convicção, a certeza, é um coração cheio da dependência do Senhor. E porque depende totalmente do Senhor, não duvida. Não tem falta de fé. Não tem incredulidade. E porque não tem falta de fé, não tem incredulidade, vive tudo aquilo que Deus já preparou e já prometeu para você. Glória a Deus por isso. O Senhor, Ele quer se revelar, meu querido. Não engane. Pandemia não impede o agir de Deus nas nossas vidas. Pandemia não impede o agir de Deus, a manifestação do reino de Deus na igreja do Senhor. Não existe nenhum empecilho para que o nosso Deus possa se manifestar e continuar agindo. O único empecilho que travou a Jesus Cristo de fazer obras poderosas foi a incredulidade do povo. E nessa noite o Espírito Santo de Deus quer que a gente vença a incredulidade. Nessa noite o Senhor quer que a gente saia daqui renovado, que a gente possa se despedir aqui dessa palavra, renovados, fortalecidos na fé, tirando todo o espaço vazio, toda a falta de fé, todo o espaço de incredulidade, cheios da convicção da dependência do Senhor, para que a gente possa ver Deus se manifestar nas nossas vidas na segunda, na terça, glória a Deus, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, e para que no domingo a gente se reúna aqui, não como pessoas carentes, mas pessoas que viveram tanta coisa durante a semana, que estão aqui para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. O culto de domingo tem que ser isso, meu irmão. Não é para a gente ficar buscando migalha do Senhor. Deus quer que você coma um pão completo todos os dias da sua vida. E que nesse domingo, nos domingos que a gente se encontra, seja para glorificar o Senhor pelo que tem feito na nossa semana. Glória a Deus por isso. Então você pode se colocar de pé. Quero ter uma palavra de oração com a tua vida.
Curve sua cabeça, feche seus olhos. Fique à vontade na presença do Senhor. Tenha um momento de intimidade com o Senhor nesse momento. Apresente o seu coração. Deus já conhece. Falta você apresentar para Ele. Apresente seu coração diante do Senhor. Diga, Senhor, está aqui meu coração, está aqui minha vida. Eu estou passando por algumas situações, por algumas dificuldades, problemas. Essa área da minha vida, eu tenho tido falta de fé, Pai. Eu reconheço essa noite. Eu reconheço essa noite que tem áreas da minha vida que eu tenho dado espaço para a incredulidade. Mas eu quero ver o Teu agir na minha vida. Eu quero ver o Teu agir, eu quero ver o Senhor manifestando o Teu reino, revelando coisas para mim, trazendo transformações na minha vida. E por isso, nessa noite, eu abro mão da incredulidade, eu abro mão da falta de fé e eu me rendo completamente ao Senhor. Nessa noite, eu quero reafirmar a minha aliança de dependência com o Senhor. No nome de Cristo Jesus. Deus, eu quero te agradecer, Pai. Quero agradecer pela Tua palavra. Quero te agradecer porque o Senhor não nos deixa desamparados. Quero te agradecer, Pai, porque o Senhor sempre tem uma palavra para as nossas vidas. Uma orientação, algo que precisa ser alinhado nos nossos corações. O Senhor não nos deixa viver errados. E nessa noite o Senhor nos traz aqui, Pai. E o Senhor, Pai, traz esse convite, Pai, para que nós possamos ver o Senhor agindo mais e mais nas nossas vidas, para que nós possamos ver o Senhor manifestando e revelando o Teu reino na nossa igreja, nas igrejas de Uberaba, na nossa cidade de Uberaba, por meio de nós, Pai. Para que a gente possa ver o Senhor operando obras maravilhosas e poderosas nas nossas vidas. E para isso, Pai, nessa noite, nós queremos e pedimos, Pai, o renovo do Senhor. Que o Seu Santo Espírito encontre em cada coração um espaço, Pai, uma abertura para trazer um renovo, para trazer um consolo, para trazer a paz, dizendo, filha, eu estou aqui, eu cuido de você, eu cuido da sua vida, eu cuido das suas dificuldades, eu estou contigo, eu não te abandonei. Deus, que nessa noite nós possamos receber, Pai, do Senhor, do Teu Santo Espírito, Pai, essa certeza, essa convicção de que nós somos filhos do Senhor e o Senhor é um Deus de amor que não nos desampara. Nós queremos nessa noite abandonar a incredulidade. Nós queremos abandonar a falta de fé. Nós queremos, Pai, ter os nossos corações cheios, completos da fé no Senhor, da fé que o Senhor está no controle, da fé que aquilo que o Senhor prometeu para as nossas vidas, o Senhor é fiel para cumprir até a volta de Cristo Jesus. Nós queremos ter essa convicção, Senhor, e sair daqui animados e renovados e fortalecidos no Senhor, sabendo que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Pai, nós não queremos mais que a nossa incredulidade, a nossa falta de fé seja um empecilho, uma barreira para a gente ver o Senhor agindo no nosso meio. Não, Senhor, nós queremos dar total liberdade. Espírito Santo de Deus, o Senhor é livre para agir no nosso meio, para falar com os nossos corações, para transformar as nossas vidas, para operar os Seus milagres, Suas obras poderosas e para manifestar o reino de Deus nas nossas vidas, na nossa igreja, na nossa sociedade, na nossa cidade de Uberaba. No nome de Cristo Jesus. Quem concorda, diga amém. Amém? Você pode dar um glória a Deus ao Senhor, dar uma salva de palmas para Jesus, amém? Pensam demais, glória a Deus.